E nós tínhamos depois que aplicar as regras ou fórmulas de integração, né, e derivação nos exercícios a seguir. Daí, no primeiro, nós tínhamos que calcular a integral indefinida das seguintes funções. Daí, nós tínhamos ali da letra A até a letra E para calcular a integral. Então, realmente, essa lista abordou todos os conteúdos: integral indefinida, derivadas, resolução de problemas e o teorema fundamental do cálculo, tudo que a gente estudou até agora, tá? Alguns alunos perguntam, mas se eu estudar só pela aula de revisão, é que acontece que muda muito os exercícios, né? Então é importante dar aquela revisada em todo o material que vocês têm, dar aquela passada para estar preparado, assim, para ver a questão e conseguir resolver ela. Então, na letra A aqui, nós temos a integral de x ao quadrado menos 2x mais 1 dx. Então, vamos calcular a integral. O que que nós podemos fazer aqui? Não é necessário, mas uma das regras que eu apresentei para vocês é que quando a gente tem uma soma ou a subtração, a gente pode calcular separadamente. Então, a integral do x ao quadrado, aqui nós temos uma constante que está multiplicando o x, a gente pode tirar essa constante para fora da integral e fazer a integral só do x, e nós temos que fazer a integral do 1. Pode separar ou não, tanto faz, tá? Então, na primeira função potência, a gente soma 1, o expoente vira denominador somando 1. Na segunda, o 2 voltou aqui, coladinho, né, que é a nossa constante, e a gente soma 1 também no expoente, o expoente 1 vira denominador somando 1. A integral da constante é o próprio x, certo? Mais o c, que é a nossa constante de integração. Resolvendo, nós vamos ficar aqui na primeira com x ao cubo sobre 3, na segunda, menos 2x ao quadrado sobre 2, mais x, mais a constante de integração. O que que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar esse 2 com esse 2 de baixo, né? Numerador com denominador, e a nossa integral fica mais bonita, né? Fica x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado, mais x mais c. Tranquilo nessa integral? Alguém teve dificuldade? Tem dúvida ainda nesse modelo de integral? Posso tocar, então? Tranquilo, ótimo. Então, vamos lá. Que bom ouvir isso, tranquilo. Maravilha. Depois, aqui na próxima, nós temos x elevado na 4 quintos mais x elevado na 1 meio. Então, para fazer essa integral, aqui faltou o sinal de igual, né? Ixi, depois eu vou fazer esse ajuste. A gente pode fazer também separado, tá? A integral de cada uma delas, porque a gente tem uma soma, certo? Mas também pode deixar junto, que não tem problema algum, tá? Para fazer essa integral. Ó, alguns estão colocando o resultado, legal, isso aí. Então, nós vamos somar, porque a gente tem uma função potência, né? Duas, então a gente vai somar 1 no expoente, o expoente ele vira denominador somando 1, a mesma coisa para a próxima, né? Soma 1, expoente vira denominador, somando 1 mais a constante de integração. Então, aqui, lembrando que a gente já fez a resolução desses modelinhos de expressão, né, numérica que a gente tem. Aqui a gente tem embaixo do 1 o próprio denominador, que é o 1. Então, a gente tem uma adição de fração, 4 quintos mais 1 sobre 1, certo? Que é a mesma coisa do denominador. Então, fazendo lá o MMC, a gente vai ficar com x elevado na 9 quintos sobre 9 quintos. Estão vendo que é a mesma coisa que está aqui embaixo, a mesma expressão que está aqui embaixo, está aqui em cima como expoente, né? Então, vai dar o mesmo valor. E na próxima, nós vamos ter x elevado na 3 meios mais x elevado na 3 meios sobre 3 meios mais a constante de integração. E no final, lembrando que aqui a gente tem uma divisão entre frações, né? Divisão entre frações, a gente multiplica pelo inverso da segunda, então eu inverti, ficou 5 nonos vezes x elevado na 9 quintos, mais, inverti aqui embaixo também, porque é a mesma coisa, temos uma divisão entre frações, fica 2 terços x elevado na 3 meios mais c. Essa é a nossa integral. Eu transformei em fração para ficar mais fácil, na prova vai fazer diferença?
Não entendi o 9. O 9 quintos, Mirella? 9 quintos ali tu tem que fazer o MMC de 4 quintos mais um, né? Então, tu vai ficar com 4 quintos mais 5, na verdade. Seguro, o Arthur pediu para segurar um pouquinho. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Se vai fazer diferença na prova. Acertei, graças a Deus, ufa. Diferença na prova, tudo depende, assim, por exemplo, assim, ó, se, por exemplo, lá na resposta de múltipla escolha, tiver na raiz, tu tem que voltar para a raiz. Se tiver com o expoente, tu deixa no expoente. É que nem se tiver a resposta final em fração, ou se eu tiver feito a divisão da fração. Então, depende das respostas que tem lá, daí tu vai adequar a tua. Mas sabendo fazer já está ótimo, que daí tu consegue, pelas respostas. Sim, eu deixei assim, não precisa, porque lá em cima ela tá como potência, então eu não voltei para raiz nenhuma. Aham, essa é a nossa integral. Acertou, Tamires? Ai, Tamires. Tava esperando mais um passo para ver se fechava. Vê se tu localiza onde é que tu errou, né? Para poder arrumar. O resto do pessoal tranquilo? Fizeram também? Vão me avisando aí, tá? Errou toda a conta. Vinícius errou. João tranquilo, ótimo. Vitória também. Tu só inverteu, né? O 5 e o 9. Isso, porque aqui a gente tem uma divisão de frações, né? Aqui o x, embaixo do x tem o 1 que não aparece, certo? Então tu tem uma fração aqui, uma divisão, então tu inverte a segunda multiplicando, né? Só isso que eu fiz. Exatamente, Eduarda. A Rita conseguiu fazer. Isso aí, Rita. Vocês têm que voltar na resolução de outras aulas e pegar os modelos que são parecidos de exercícios, né? Para ter como base quem está com muita dificuldade, daí consegue ir resolvendo, né? Pega os exercícios que são parecidos, então a resolução é a mesma, só muda os valores, no caso. Olha que eu fiz em aula ainda. Aê, Tamires. E daí tu depois foi refazer e não deu? Eu me lembro que na aula presencial teve uma aluna que começou a resolução por estas questões aqui. Foi tu, Tamires? Ah, tá, lembrei agora. Me avisem quando a gente puder ir para a próxima, tá? Tô aqui no tempo de vocês. Arthur deu. Bora, Mirella. Acho que a Mirella vai para o aniversário do Stefano, né, Mirella? É. Depois nós tínhamos a letra C. Então, nós temos que calcular a integral de e elevado na 4x. Lembram que tem uma aula que tem essa fórmula específica? Lembram? Eu trouxe agora aqui a fórmula quando a gente tem esse e na u, né? Então, a gente tem uma fórmula específica que a gente pode usar quando a gente tem e elevado na kx, que é bem isso, né? Tem o 4 aqui, que é o k, e o x. A gente pode aplicar essa fórmula fazendo 1 sobre k vezes o e elevado na kx mais o c, que é a constante de integração. Então, essa aqui, esse modelinho, se aparecer para vocês, não tem erro, né? É só aplicar a regra. Vários modelos daqui é só aplicar a regra, né? Então, aplicando a regra, o nosso K é o 4, certo? Então, vai ficar 1 sobre 4 vezes o E elevado na 4x mais o C.
prontinha a nossa integral. Aqui eu simplesmente multipliquei para ficar mais bonitinho aqui no final, fica e elevado na 4x sobre 4 mais c. Certo? Todo mundo acertou essa, né? Isso, todo mundo acertou. Maravilha. Aí, nessa questão aqui, o que eu coloquei aqui do lado, tá? A mesma questão. Eu poderia trabalhar, como eu tenho duas funções aqui, eu tenho a função do e elevado, né, na 4x. Então, eu poderia dizer que o meu u é o 4x e o meu du é a derivada do u, né? Então, vai ser 4. Então, eu fiquei com o meu du igual a 4dx. Só que aqui fora eu só tenho dx, né? Então, esse 4 está sobrando, ele vai para o outro lado da igualdade, dividindo o du, né? Então, vai ficar dx igual a du sobre 4, que está aqui, ó. Dx igual a du sobre 4, certo? Então, aqui é mais para lembrar por substituição, para quem ainda tinha dúvida. Então, eu vou ficar com e na u, o meu ajuste é o 1/4 du, certo? Esse ajuste, ele sai para fora da integral, porque ele é uma constante, e eu tenho a integral de e na u, du, certo? Então, o que eu tenho como integral de e na u? O próprio e na u, né? E o 1/4 só acompanha, mais a constante de integração. Então, o que eu tenho como u? O u é o nosso 4x, então eu só volto ele aqui. E elevado na 4x sobre 4 mais c. Então, aqui eu fiz por integral de substituição em u, lembram? A famosa substituição em u, poderia fazer também, certo? Mas eu acho que para vocês fica mais prático aplicar a fórmula, talvez, tá? Foi mais para demonstrar para você, certo? Não essa aqui, não era essa questão? E a assessora sendo... Eu botei errado a questão, Natanael? Agora eu fiquei na dúvida. Leandro entendeu a minha explicação, ótimo. Eu só não entendi o comentário do Natanael, mas vamos lá, depois a gente... Ô, professora, para mim, Oi. a C é seno de x mais 11. Não sei se é só para mim. Deixa eu voltar aqui, então. E a D é E na menos 7. Ó. A seno é a letra D. Isso, a Tamires colocou no bate-papo. Tá Estranho. vendo, Natanael? Mas eu tô com papel aqui da senhora. E tá errado no papel? Calma aí, que eu cometo essas gafes, né, professora? A, B. É que tem duas B aqui para mim no seu papel. Ué. Vou te mandar a foto pra senhora ver. Isso. Não tem problema, esse é o de menos. Não tem problema, copia isso, tá faltando a C pra ti. tá, agora achei. É que eu tinha duas B e eu tinha virado a folha e a minha C, que seria D, tá seno de X. Tá, só te acha aí para conseguir acompanhar. Tá. Perfeito, vamos lá. Vou passar aqui. E a B a gente já fez. A C a gente já fez. Todo mundo entendeu que aqui foi só para demonstrar, né? Tranquilo. Ninguém ficou desesperado, ótimo. Depois, nós tínhamos na D a integral de seno de x mais 11, né? Então, aqui eu coloquei da mesma forma, fazendo pela substituição, usando ali o u como x mais 11, e o dx é o nosso du, certo? Aí, fazendo u, x mais 11, e a derivada do nosso u vai ser o 1, né? Que é a derivada do x, certo? E daí fechou, não preciso de nenhum ajuste. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que calcular o seno de u, que a gente já determinou, certo? Quem é o u. Então, aqui eu só peguei a minha integral inicial, certo? E estou demonstrando que agora eu vou fazer ela em função da substituição em u.
Então, aqui é só para demonstrar. Aí eu tenho que ver qual que é a integral do seno, né? Então, eu vou ter aqui o menos cosseno de u mais o c, que é a constante de integração. E eu retorno para o meu u, que é x mais 11. Então, nós vamos ter como a integral menos cosseno de x mais 11 mais c. Fechou com de todo mundo? Acertou. Tamires também. Aqui é mais uma questão de consultar ali a tabelinha das integrais, das derivadas, né? Andres também, olha, essas diretas acho que é mais tranquilo, né? Olha quanto acerto, que alegria. Vou esperar um pouquinho, o pessoal pediu, tá? E a gente já vai para... Senhora, tu por acaso te lembra em qual aula teve as tabelinhas? Ah, tem, acho que na segunda aula, que foi a primeira remota, eu já trouxe ali. Na terceira aula também. O Natanael mandou uma imagem que eu acho que deve ser de tabela também, né? Ah, não, é para mim olhar. Ué, que estranho. Não, mas eu não fiz nada para ti, eu vou preparar só uma prova diferenciada. A folha não era para estar diferenciada. É só o trabalho avaliativo e a prova que vão ser. Pois é, a minha aqui tá certinho, não tem nada diferente. Mas não tem problema se foi só isso. Deixa eu olhar. Podemos ir para a próxima. Sim, todo mundo, sim. Ó, o Arthur também achou na aula 3 algumas tabelas. E assim, pessoal, até tem várias tabelas, né, com várias fórmulas e tudo mais. Eu vou utilizar as que a gente tem visto eu vi várias regras com vocês, né, uma por uma, eu vou utilizar basicamente ali o que eu passei aula, durante as aulas, uma por uma, tá? Então, eu vou passar aqui. Na letra E. Todo mundo tem a letra E aí, né? Integral de E elevado na menos 7x. Então, aqui, como a gente já viu, que nem a anterior, tá, mas está lá dentro das aulas. Está na apresentação, nos PowerPoints, aqueles, está lá do E elevado na x. Certo? Podem aplicar a fórmula direta, né, para resolver esta, que daí fica bem simples. Ó, a Tamires disse que acabou de postar no grupo novamente as tabelas. Obrigada, Tamires. Vocês podem aplicar a fórmula aqui, direto. O K nosso é o menos 7, certo? E o resto é só repetir, não tem segredo, né? E botar constante de integração. Então, vai ficar E elevado na menos 7x sobre menos 7 mais C. Depois, eu coloquei aqui do lado da mesma forma que a anterior, né? O nosso U como menos 7x e o nosso DU como menos 7, que é a derivada, né?
Então, esse menos 7 está sobrando, porque aqui nós temos só o dx, ele vai para o outro lado da igualdade dividindo o du, certo? Porque ele estava multiplicando aqui, vai para o outro lado da igualdade dividindo. Então, nós vamos ter dx igual a du sobre menos 7. E aí a gente volta lá para a nossa integral, colocando o ajuste, né? Então, vai ficar e na u, que a gente está substituindo pelo u, sobre o vezes o ajuste, que é 1 na menos elevado, não. 1 dividido por menos 7, du. O ajuste sai, porque ele é uma constante, né? E a gente fica só com e na u, du, que é essa ideia sempre, né? Então, substituindo o u, voltando, vai ser o menos 7x e dá o mesmo valor da integral que a gente calculou por meio da fórmula, da aplicação da fórmula. Então, aqui é tranquilo, vocês podem usar que vocês se sentem mais à vontade. Acertaram essa também? Quem inverteu ali ficou 1 sobre 7 vezes o e na 7x para ficar positivo, também está certo, tá? Caso alguém tenha invertido. Seguro sim, tranquilo. Quem acertou vai colocando aí no bate-papo.